Olá, gente amiga, bom dia. Nesse último domingo, recebi uma enxurrada de questionamentos em meu WhatsApp. O motivo foi os possíveis casos de fraudes nas urnas eletrônicas. Confesso que diante de tanta imagem e de tantos fatos que envolveram registros fraudulentos dos mais diversos possíveis, eu não tive outra reação senão me entristecer e desanimar por ver a corrupção bailando naquilo que deveria ser a celebração da democracia. Mas pelo contrário, o que vimos foi uma mancha no processo. A presidente do TSE, Rosa Weber, no último dia 7, parecia estar vivendo em outro planeta, quando disse que as eleições ocorreram na mais perfeita tranquilidade. Na coletiva que deu à imprensa ao ser questionada sobre um das dezenas de vídeos apontando fraudes no processo, Rosa disse que não tinha conhecimento daquela informação e foi confusa ao dizer que as imagens nem sempre retratam realidade. Em seguida, disse que onde há pessoas, há possibilidade de fraudes. Ou a ministra Weber não tinha internet em casa ou realmente estava em outra galáxia, porque as denúncias que vinham da internet eram gritantes. Voto que se concluía automaticamente, confirmação no candidato do PSL que não era possível, entre outras. Por isso resolvi separar aqui alguns fatos que dizem ao contrário da tranquilidade que a ministra afirmou ter às eleições de 2018. Vamos aos números. Neste último domingo, 134 eleitores foram conduzidos pela Polícia Federal suspeitos de crimes eleitorais. Eu não vou precisar nem falar que a Polícia Federal já havia aberto 1.659 inquéritos para essas eleições. Até o meio-dia desta última segunda-feira, a Polícia Federal havia aberto mais 91 inquéritos por crime eleitoral. E mais, mesários que usavam adesivos de um dos candidatos, vídeos com os mais diversos depoimentos de corrupção nas urnas eletrônicas, quadro negro na sala de votação com a hashtag Ele Não, policiais militares e federais atestando problemas relatados. Ou seja, as pessoas tinham problema com a urna eletrônica e chamavam os policiais vinham cá e atestavam os problemas. Além de centenas de reais apreendidos pelas autoridades suspeitos de serem usados para compras de votos em uma eleição vergonhosa e sem credibilidade. Esses números retratam o que a ministra chamou de tranquilidade nas eleições. Ora, eu não sou ignorante a ponto de não entender, de não saber que um aparelho eletrônico é passivo de defeitos. Mas defeitos viciados? Alguém pode me explicar por que as testemunhas oculares e ao mesmo tempo vítimas da situação relatam nos 4 cantos do Brasil que para deputado federal confirmava, deputado estadual confirmava, senador confirmava, governador confirmava, mas quando iam votar no candidato do PSL, não confirmavam? Nós estamos falando de um defeito ou de um vício? E mais, se o problema é um defeito no voto para presidente, então por que não há reclamação, pelo amor de Deus, de pessoas que não conseguiram votar em outros candidatos a presidente? Por que só no candidato do PSL? Por que a grande mídia tapou os ouvidos aos gritos dessas vítimas e dessas testemunhas? Aí hoje a imprensa anunciou, porque a OEA esteve no Brasil e não constatou nenhuma fraude, nenhuma anormalidade no processo. Agora o que eles não dizem é que a OEA, a organização americana, esteve aqui como espectadora, ou seja, alguém que está olhando de longe, porque do jeito que eles falam, da forma que eles falam, fica parecendo que a OEA estava examinando eletronicamente, enfim, auditando de uma forma mais próxima as urnas eletrônicas. Nada, a OEA foi simplesmente conduzida, ela foi onde eles marcaram para ir. A OEA foi onde o TSE a dirigiu. E o TSE dirigiu a OEA para longe dos problemas que estavam ocorrendo por todo o Brasil. A OEA só viu o que eles queriam ver, até porque a inspeção era de longe.
A OEA veio como espectador, é alguém que está somente assistindo o processo, sem poder de intervenção. Aí, para dar uma suposta credibilidade no processo eleitoral brasileiro, a imprensa diz, é porque a OEA disse que não viu nenhuma anormalidade. Então a gente está em um mundo e o TSE vive em outro mundo. Não é possível. Agora preste atenção, o delegado federal e deputado federal também, Francisquini, e isso é muito sério, recebeu várias denúncias sobre as possíveis fraudes nas urnas eletrônicas. E aí, no momento em que ele estava recebendo, ele pegou todo aquele material e foi a uma dessas sessões que estavam com problemas. Chegando lá, com autorização de um juiz eleitoral, ele conseguiu a apreensão de 2 urnas. Ou seja, agora o delegado tem a prova material, que são as 2 urnas fraudadas ou adulteradas. Segundo o delegado Francisquini, essas 2 urnas estão fraudadas ou, no mínimo, adulteradas. O delegado diz ainda que essas 2 urnas precisam ser auditadas por uma empresa neutra e que não seja a da Venezuela. Amigos ouvintes e leitores, isso de fato é desanimador e ao mesmo tempo assustador, uma vez que não se sabe ao certo quantas pessoas têm acesso a esse sistema. Horas antes das eleições, a jornalista Joyce Helsman conseguiu localizar um hacker que diz já ter fraudado várias eleições, inclusive uma presidencial. A imprensa fez vistas grossas a essa denúncia. Agora vem a ministra Rosa Weber dizer que não há fraude comprovada. Ora, e quem pode provar fraudes se não se pode fazer registro nesse sistema? E quem do TSE pode me assegurar que não houve fraude se não há emissão de comprovante do voto e nem registro do voto do eleitor? Um dos problemas que os eleitores relataram é que na hora do voto do presidente não aparecia. O sistema auto se confirmava, aí o eleitor ficava com cara de palhaço. Ele não sabe se o voto dele foi validado ou não. Mas se o eleitor tivesse um comprovante, se a urna tivesse impresso o comprovante, então ele tinha em mãos o seu comprovante. E o TSE ia dizer para ele, não, o comprovante está na sua mão. Olha o seu voto aí, é a prova. Mas ele não tem. Então, é a palavra do TSE contra a palavra do eleitor. Isso não prova nada, isso não diz nada. Então, o TSE é sim uma instituição passiva de dúvidas, porque ela não emite registro, ela não emite nota, ela não emite comprovante, ela não dá registro ao eleitor que votou. Então, ela não pode assegurar. É palavra contra palavra. Será que é simples assim? O ministro vem e diz, não houve fraude e eu acredito em sua palavra? Seria o tempo dos coronéis? É a palavra do coroné? Nós, enquanto brasileiros e eleitores, não podemos mais conviver com esse sistema cheio de interrogações. Isso não cabe mais em pleno século XXI. Nós não podemos mais aceitar, de fato, essa situação. Argumento por argumento sem provas materiais. O TSE precisa vir a público desconstruir cada vídeo. Se está dizendo que é falso, então desconstrua aquele vídeo, desconstrua aquelas imagens, prove com perícia que aquela imagem e nos mostre onde está a fraude daquelas imagens que registraram o pane ou os vícios dessas urnas. O TSE precisa também explicar às testemunhas policiais que foram chamadas pelos eleitores e comprovaram o problema, porque quando os eleitores estavam lá e que eles perceberam o problema, chamaram a polícia veio, tem imagens dos policiais olhando as urnas para comprovarem o problema. O TSE precisa desconstruir, falar que aqueles policiais não estavam lá, que aquilo ali é um efeito de imagem. Se o TSE está dizendo que é fake, então precisa dizer que aquele policial não esteve ali naquela imagem e que alguém colocou uma montagem naquela imagem. Então precisa dizer tudo isso. Teve cidadão que registrou o próprio momento do voto, o que é proibido, mas ele, diante da situação, ele não sabia o que fazer e ele registrou. Quer dizer, tá uma bagunça. O que está acontecendo é um assalto à inteligência das pessoas. E nós, enquanto cidadãos e eleitores, não podemos conviver mais 4 anos com essa insegurança digital.